Lembro-me que a última coisa que ele me disse antes de falecer, eu perguntei-lhe: "Bubu, precisas de alguma coisa?" E ele disse-me: "Preciso que não deixes sujar dela ir embora do Porto." Olá, hoje vou regressar aos inícios da década de 30 para trazer ao canal um nome que, não sendo muito conhecido das atuais gerações de portistas, é uma personalidade incontornável do Futebol Clube do Porto, sem sombra de dúvida. Trata-se de António Santos, conhecido por Imortal, um interior direito que ficou celebrizado como um dos 6 elementos do famoso sexteto de cordas que cilindrava todos os adversários no final da década de 30. Quer saber um pouco mais sobre este enorme jogador e grande portista? Então, fica aqui comigo. Antes de mais, quero pedir-te que te inscrevas no canal e cliques no sininho para receberes todas as notificações. Dessa forma, vais poder acompanhar o canal todas as semanas com conteúdos sobre o teu clube e, consequentemente, podes ajudar o canal a crescer e a criar mais e melhores conteúdos. Por isso, agradeço desde já o teu contributo. António da Costa Santos, apelidado de Imortal, nasceu no Porto no dia 22 de fevereiro de 1915. No início da década de 20, começava a despontar nas camadas jovens do Futebol Clube do Porto um menino que, com 7 anos, dava os primeiros pontapés na bola no campo da Constituição, nas quartas categorias do escalão de infantis, sob a orientação do grande Abel Aquino, figura incontornável da formação do Futebol Clube do Porto e de quem já falei neste canal por altura do episódio sobre Valdemar Mota. Se não viste esse vídeo, podes clicar na aba que está a aparecer por cima de mim. Apesar de praticar a atividade futebolística desde tenra idade nas camadas jovens do clube, António Santos estreou-se oficialmente apenas em 1929, com 14 anos, na primeira categoria de infantis do Futebol Clube do Porto. Como infantil, fez parte das equipas que conquistaram os campeonatos regionais entre 1929-30 e 31-32. António Santos subiu à equipa sénior do Futebol Clube do Porto em 32-33. Na primeira época, foi campeão regional do Porto, onde teve a sua contribuição em 2 jogos, primeiro diante do Lessa, numa vitória por 6-1, e depois frente ao Progresso, onde obteve 2 golos numa goleada por 9-0. Estreou-se ao lado de jogadores como Cisca, Pinga, Lopes Carneiro, Acácio Mesquita e também Valdemar Mota. Teve a honra de se estrear juntamente com o famoso trio dos 3 Diabos do Meio-Dia, formado precisamente por Acácio Mesquita, Valdemar Mota e Pinga. António Santos, ao longo da sua carreira, venceu por 8 vezes este campeonato regional, mas outros títulos de maior importância também fizeram parte do seu palmarés. Na época de 34-35 foi um dos grandes vencedores do primeiro campeonato das ligas, o campeonato da Liga Experimental, de que já falei aqui neste canal. Nessa época foi utilizado algumas vezes e obteve um golo frente ao Sporting numa vitória por 4-2 num jogo disputado no Estádio do Lima. Em 36-37 foi campeão nacional pela primeira vez com a conquista do Campeonato de Portugal após uma emocionante final disputada em Coimbra diante do Sporting, jogo que acabaria com um resultado de 3-2 a favor dos azuis e brancos. Dias depois, a taça era exibida numa sessão fotográfica com António Santos em destaque como capitão de equipa, ao lado da direção do clube, presidida por Carlos da Costa Júnior. Essa equipa de 36-37, para além de Pinga e de Lopes Carneiro, contava na baliza com o grande Soares dos Reis e com o trio do meio-campo formado por Carlos Pereira, Pocas e Francisco Ferreira, celebrizados como a linha Maginot, um trio do meio-campo que dominava os jogos todos. Por fim, nas épocas de 38-39 e 39-40, António Santos capitaneou as equipas do Futebol Clube do Porto, que trouxeram para o clube mais 2 títulos de campeão nacional, os 2 primeiros campeonatos nacionais da primeira divisão, prova disputada por pontos. Com estes 2 campeonatos, António Santos e companhia
conquistava o primeiro bicampeonato da história do clube. Esta fabulosa equipa de Futebol Clube do Porto, orientada pelo histórico Miguel Sisca, tinha grandes talentos e integrava o célebre e conhecido sexteto de cordas, formado pelo guarda-redes Andrasic e pela linha avançada composta por Petrac, Pinga, Cordinha, Gomes da Costa e, claro, António Santos, que espalhava o terror pelas balizas contrárias. Foram 2 campeonatos muito disputados com o Sporting, que, na altura, tinha também uma equipa fabulosa com Peiroteu à cabeça e era treinada por José Cesabo, que tinha liderado a equipa portista uns anos antes. Há algumas histórias interessantes com António Santos que importa registar e dar a conhecer. A primeira ocorreu em 35-36, quando num jogo com o Sporting a contar para o Campeonato das Ligas, fez um portentoso remate, levando a bola a bater violentamente na cabeça do guarda-redes leonino Dyson, que perdeu os sentidos. O guarda-redes leonino teve que ser substituído por um suplente muito inexperiente. O resultado atingiu então proporções históricas, parando apenas nos 10-1, com um dos golos a ser obtido por António Santos. Por falar em Sporting, o clube de Alvalade tentou por várias vezes contratar António Santos, mas o interior direito portista nunca vacilou. A segunda história decorre em 1939, quando esteve para ser protagonista de uma grande transferência internacional de futebol português. A Académica, para reforçar a equipa que tinha acabado de conquistar a primeira Taça de Portugal da história frente ao Benfica por 4-3, ia fazer uma digressão pelo continente africano. O clube de Coimbra solicitou ao Futebol Clube do Porto o jogador António Santos, a título de empréstimo, para essa digressão que incluíam também países como Angola, Moçambique e África do Sul. As exibições de António Santos foram soberbas e o convite para ingressar no Ferroviário de Lourenço Marques foi imediato, persistente e muito tentador. A proposta era irrecusável. O clube moçambicano ofereceu casa mobilada com tudo pago. Nos primeiros 6 meses, António Santos ficaria a ganhar 8.000 escudos mensais, que depois passariam a 12.000. Era uma verdadeira fortuna naquela época. Mas depois de muitas insistências, acabou por recusar por vários motivos. O apelo da família, a doença da mãe e as 2 cadeiras que lhe faltavam para terminar o curso demoveram-no por completo. O terceiro e último registro que quero salientar neste vídeo tem a ver com a eterna rivalidade com o Benfica e restantes clubes da capital. Sempre que passavam a Ponte Dom Luís, as pernas começavam a tremer. Eram sempre momentos bastante complicados e conturbados para a equipa portista. Nas Amoreiras jogavam os encarnados, nas Salésias os azuis de Belém e no Lumiar o Sporting. Eram 3 terrenos invariavelmente difíceis para a equipa portista. Os jogadores iam equipados desde o hotel e tinham muitas vezes de sair em passo de corrida para evitar males maiores. Mas, uma vez aquilo correu-nos muito mal. A equipa portista teve de saltar muros para fugir dos adeptos adversários. Houve cuspidelas, empurrões, murros, pontapés e também provocações da parte dos árbitros durante os jogos, devido à grande pressão a que estavam sujeitos por parte das equipas da capital e dos seus adeptos. António Santos dava conta disso numa entrevista ao jornal O Porto no ano de 1971, referindo-se às complicadas deslocações às Amoreiras, a casa onde jogava o Benfica. António Santos terminou a carreira no Futebol Clube do Porto em 1941-42. Depois ainda fez parte dos corpos gerentes nos mandatos de Júlio de Ribeiro de Campos, em 1949, e do Dr. Moreira de Sousa entre 54 e 55. Foi um dos muitos ex-atletas presentes e homenageados no dia da inauguração do Estádio das Antas, em 1952, e também igualmente presente e condecorado em dezembro de 1986, na cerimónia de inauguração do rebaixamento do Estádio das Antas, pelo presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. Foi também um dos convidados de honra da inauguração do mausoléu, em agosto de 1968, no cemitério de Agramonte, tal como podemos ver nestas imagens que estão agora a passar. António Santos acompanhou sempre o Futebol Clube do Porto ao longo da sua vida, com a sua presença habitual nos Jogos da Constituição e no Estádio do Lima, bem como posteriormente no Estádio das Antas.
Participava com muita regularidade em jogos de veteranos que eram promovidos com bastante frequência ao longo de várias décadas. António Santos cumpriu 10 épocas ao serviço do Futebol Clube do Porto como sénior, venceu 2 campeonatos nacionais da primeira divisão, um campeonato de Portugal, um campeonato das ligas e 8 campeonatos regionais do Porto, prefazendo 12 títulos na sua carreira. Participou em 166 jogos pelo Futebol Clube do Porto e marcou 133 golos ao longo de 10 temporadas, mantendo-se nos dias de hoje entre os 10 melhores marcadores da história do clube. António Santos fez ainda parte da seleção do Porto por diversas vezes e participou em vários estágios da Seleção Nacional A, embora nunca tenha vestido a principal camisola das quinas. António Santos faleceu no dia 4 de julho de 2000, com 85 anos, quando tinha acabado de receber o novo número de sócio do Futebol Clube do Porto, o sócio número 13. Era filho de Isidoro Santos, também jogador do Porto. Isidoro Santos foi um dos atletas que fez parte da equipa que conquistou o primeiro troféu a dar entrada no Futebol Clube do Porto, a Taça União do Norte, e integrou várias equipas de segundas e terceiras categorias do clube, para além de ter ocupado cargos como suplente da direção e como vogal. António Santos era também genro de Camilo Muniz, outra figura de grande relevo do Futebol Clube do Porto, que esteve na base da refundação do Futebol Clube do Porto em 1906 e fez parte das primeiras categorias das equipas do clube, desde o fim da primeira década do século XX até aos inícios da década de 20. Participou nos primeiros jogos internacionais pelo Futebol Clube do Porto, foi campeão regional várias vezes e integrou ainda equipas de categorias inferiores e de veteranos durante a década de 20. Para além disso, teve vários cargos importantes no clube. Entre outros, foi o vice-presidente, presidente do Conselho Fiscal, presidente do clube em comissão administrativa e ainda presidente da Associação de Futebol do Porto. Chegou a ser o sócio número 2 do Futebol Clube do Porto. Por fim, e para terminar como começou este episódio, António Santos era ainda avô de Paulo Bizarro, um dos 2 expoentes máximos do dia do clube, a organização de eventos do Futebol Clube do Porto para e com adeptos e sócios do Futebol Clube do Porto, cujas atuais gerações de portistas já conhecem e onde muitos participam. No fundo, é uma organização com patente registada e que tem por missão fazer a ligação entre o clube e adeptos através de encontros e convívios. Nos últimos anos, o Dia do Clube tem tido um crescimento exponencial no mundo azul e branco e tem ganho bastante relevância desde que passou a ter uma estreita parceria com a instituição Futebol Clube do Porto. Paulo Bizarro tem ainda um canal na plataforma do YouTube, Os Filhos do Dragão, do qual eu sou o coautor e onde partilhamos toda a história do Futebol Clube do Porto através de vídeo, constituindo-se como o maior canal de conteúdos audiovisuais sobre o clube. E assim termino mais um episódio deste canal. Como sempre, convido-te a escreveres aqui em baixo o teu comentário e a deixares-me o teu like caso tenhas gostado deste episódio. Eu vou regressar já na próxima semana com mais um vídeo do canal Malha Azul e Branca. Um abraço e até lá!